perguntas com WH. E já comenta WH para eu te enviar um PDF gratuito com não só essas, mas outras expressões e também o link dessa aula para você poder estudar depois. Let's get started! Essa vai ser uma aula mais dinâmica e direta. Eu já gravei uma aula ensinando o passo a passo e o significado específico de cada um deles, mais gramatical. Essa vai ser uma aula mais focada em vocabulário, pronúncia e conversação. Para você que tem dificuldades em lembrar das perguntas com WH e ainda confunde who, when, what, where e etc., para você ter algo mais direto e dinâmico. Então você pode apenas ouvir essa aula ou ouvir e repetir. Let's get started. What? O que? Qual? Também pode ser quais, dependendo do contexto. What? O que ou qual? What is your name? What's your name? Qual é o seu nome? What's your name? What do you do? What do you do? O que você faz? What do you do? O que você faz? What are you doing? O que você está fazendo? What you doing? What you doing? What are é bem comum. Conectar dessa forma. What are you? What you? What you doing? What you doing? É uma contração comum do Connected Speech. E se você quiser saber mais sobre o Connected Speech, no dia 29 de julho, eu vou estar fazendo um aulão em grupo com interação pelo Google Meet. Se você quiser saber mais, é só você enviar aulão aqui no YouTube ou lá no meu Instagram para você receber o link. As vagas são limitadas porque é um aulão em grupo e com interação. Então, para manter a qualidade da aula, não é possível ter um número ilimitado de alunos, e sim um número limitado que eu consiga controlar e dar atenção e também dividir adequadamente cada uma dessas partes. Então, se você quiser garantir a sua vaga, é só você comentar aulão, que vai ser uma aula específica do Connected Speech. Nessa aula daqui, eu também vou explicar e pontuar alguns aspectos do Connected Speech, como esse daqui agora, What are you doing? What you doing? Para a gente poder fixar baseado nas perguntas com WH, mas esse vai ser um aulão mais específico sobre isso. Let's move on. What did you eat for breakfast? O que você comeu no café da manhã? What did you eat for breakfast? O que você comeu no café da manhã? What time do you wake up? Que horas você acorda? What time do you wake up? Que horas você acorda? What kind of music do you like? Que tipo de música você gosta? What kind of music do you like? Que tipo de música você gosta? What happened yesterday? O que aconteceu ontem? What happened yesterday? O que aconteceu ontem? What should I do now? O que eu deveria fazer agora? What should I do now? What should I? Should I? Então, é bem comum esse som intrusivo do R. Se você tiver um tempo, você pode escutar a música Misunderstood, do Bon Jovi. Ela é uma música excelente para essas expressões. Ele fala no começo, should I, could I, e essa expressão é bem comum no inglês falado. What does this word mean? O que essa palavra significa? What does this word mean? O que essa palavra significa? What can I bring? O que eu posso trazer? What can I bring? O que eu posso trazer? What will you study tonight? O que você vai estudar hoje à noite? Ou essa noite também é a tradução possível. What will you study tonight? Se você tem dificuldade em articular esse W em inglês, do what will, por exemplo, você pode articular um pouco mais. Deixa eu só arrumar a câmera aqui que está um pouco pro canto de cá. Yes. Não, assim.
Tá bom. Então, se você tem dificuldade em articular esse U, você pode fazer assim. Biquinho. What will... Agora, you, ele não é um som de bico. É I. Perceba que é um I reto. You. Primeiro o I e depois o U. Então, por isso, muitos alunos acabam confundindo. What will you do? What will you do? What will you do? What will you do? O que você fará? What will you study? O que você estudará? O que você vai estudar? What would you like to drink? What would you like to drink? Olha esse som do U de novo, ó. What would you like to drink? What would you like to drink? O que você gostaria de beber? What would you like to drink? O que você gostaria de beber? Where? Onde? Where? Onde? Where are you from? De onde você é? Essas palavras e expressões, frases que você já conhece e são mais fáceis para você, como por exemplo, where are you from? Você pode exercitá-las mudando a entonação. Você pode fazer um tom mais surpreso. Where are you from? Você pode fazer um tom mais neutro. Where are you from? Você pode fazer um tom mais triste. Where are you from? Você pode fazer um tom mais curioso. Where are you from? Para exercitar essa entonação. Porque o ritmo é algo que deixa a fala bem natural. É o que a gente faz em português. E quando a gente está aprendendo idioma, às vezes a gente não para e pensa, nossa, vou colocar uma entonação aqui. Não. E, é claro, você não deve se preocupar tanto com isso se você estiver começando. Mas é algo que você pode, aos poucos, ir colocando nas suas expressões. Where do you live? Onde você mora? Where do you live? Onde você mora? Where is the bathroom? Onde fica o banheiro? Where's the bathroom? Onde fica o banheiro? Where are my keys? Onde estão minhas chaves? Where are my keys? Onde estão minhas chaves? Where did you buy this? Onde você comprou isso? Where did you buy this? Onde você comprou isso? Where can I find a taxi? Onde posso encontrar um táxi? Where can I find a taxi? Onde posso encontrar um táxi? Where should we meet? Onde devemos nos encontrar? Uma outra tradução possível do should é deveria. Também é possível. O should é utilizado para dar conselhos. É um verbo modal bem interessante e relevante. Caso queira que eu grave uma aula específica sobre o should, deixa aqui nos comentários. Where will you stay? Onde você vai ficar? Where will you stay? Onde você vai ficar? Where were you yesterday? Where were you yesterday? Where were you yesterday? Onde você estava ontem? Então essa articulação, ela vai ficando cada vez mais fluida aos poucos. Perceba que é where were you yesterday? Então esse I, ele fica mais fácil quando é articulado. Porque o where, perceba que é bico, e a língua ela fica relaxada na parte de baixo da boca. Agora, quando eu digo you, a língua ela fica tensa e próxima do céu da boca. Então, é como se fizesse esse movimento. Where were you yesterday? Where were you yesterday? Where were you yesterday? É esse movimento. Next. Where does she work? Onde ela trabalha? Where does she work? Onde ela trabalha? Where is the nearest bank? Onde fica o banco mais próximo? Where is the nearest bank? Onde fica o banco mais próximo? Where are we going? Where are we going? Para onde estamos indo? Where are we going? When, para tempo. Quando? When. When's your birthday? Quando é seu aniversário? When do you study English? Quando você estuda inglês? When do you study English? Quando você estuda inglês? When does the movie start?
Quando o filme começa? When does the movie start? Quando o filme começa? Além de movie, também é possível film. Film. Film é mais comum no inglês europeu, é claro. When did you arrive? When did you arrive? When you arrive? When you arrive? When you arrive? Esse did you é possível também, mas lembrando, Connected Speech ele é opcional. Você pode conectar dizendo you, when you arrive, when you arrive. When did you arrive? When you arrive? When you arrive? When will you call me? When will you call me? When will you call me? Quando você vai me ligar? When should I come back? Quando eu devo voltar? When should I come back? Quando eu devo voltar? Quando eu deveria voltar? When are you free? Quando você está livre? When are you free? Quando você está livre? Free, livre ou então gratuito, depende principalmente do contexto. Explicação resumida. When was the last class? Quando foi a última aula? When was the last class? When was the last class? Quando foi a última aula? Então, perceba que essas expressões com u e depois o u, ou i e depois o i nas palavras, são bem comuns. Então, no começo você pode falar devagar. When was. E depois, com o tempo, você vai deixando cada vez mais articulado e mais rápido e natural. No começo é consciente mesmo. When was the last class? When can we talk? Quando podemos conversar? When can we talk? Quando podemos conversar? When do they open? Quando eles abrem? When do they open? Quando eles abrem? When did you learn that? Quando você aprendeu isso? When did you learn that? When did you learn that? Quando você aprendeu isso? When will the meeting finish? Quando a reunião vai terminar? When will the meeting finish? Quando a reunião vai terminar? Why? Por quê? Why? Por quê? Aqui nós estamos vendo why para pergunta. Perguntas com WH. Mas percebam que não é uso exclusivo, não é exclusivamente para perguntas. Existem momentos que o why ele vai ser para conectar uma frase, para dizer o motivo, a razão, a circunstância de algo acontecer. Não é o foco dessa aula, mas é importante saber que essas perguntas com WH, essas partículas, expressões, elas podem ser usadas em outros contextos. Não é um uso exclusivo para isso. Mais à frente eu vou gravar uma aula aqui também para o YouTube com essa outra variação, o uso do what, when, where, quando não é pergunta. Aqui nessa aula a gente está focando no modelo de perguntas mesmo. Então não vamos espalhar tanto para não ficar uma aula confusa. Aí a gente vai focar nas perguntas. Então aqui, perguntas com WH, mas é importante você saber que existem outros usos do why além de perguntas. Why are you late? Por que você está atrasado? Why are you late? Por que você está atrasado? Why do you like English? Por que você gosta de inglês? Why do you like English? Por que você gosta de inglês? Like English. Like sozinho. Perceba que esse K do like, a língua, ela não é no céu da boca, mas é como se o meio dela ficasse tenso, próximo do céu da boca. Like. Like. É claro, o L, a língua atrás do dente, e esse K do like, ele é fechado. É só um pouquinho do K. A gente não vai falar like, o que é um erro comum. Like. Why do you like English? E aí a gente conecta. Why do you like English? 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 Então perceba que a pronúncia, a conexão e a entonação deixam a fala bem mais natural. Why did you do that? Why'd you do that? Why'd you do that? Why'd you do that? Why are you tired? Por que você está cansado? Why are you tired? Por que você está cansado? Why is it so expensive? Por que isso é tão caro?
Why is it so expensive? Por que isso é tão caro? Why should I learn this? Por que eu deveria aprender isso? Why should I learn this? Por que eu deveria aprender isso? Why did she leave early? Por que ela saiu cedo? Why did she leave early? Por que ela saiu cedo? Why are they laughing? Por que eles estão rindo? Essa palavra é um erro comum porque ela é bem longa na escrita, mas quando a gente fala é só laughing, laughing. Why are they laughing? Why can't I say it? Why can't I say it? Why can't I say it? Can't, quando falado rápido, ele fica bem sutil. Você não precisa focar tanto nisso nesse momento, porque é uma pronúncia bem difícil mesmo, que é um can't, bem sutil. Why can't I say it? Why can't I say it? Why can't I say it? Por que não consigo dizer isso, ou até mesmo não posso? O can, ele é para possibilidades e permissões, então poder ou conseguir, depende do contexto. Why won't it work? Por que isso não vai funcionar? Why won't it work? Por que isso não vai funcionar? Why would you say that? 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 Esqueci de falar em português, caso você esteja só ouvindo. Why would you say that quer dizer por que você diria isso. Why would you say that? Por que você diria isso? Why not try again? Por que não tentar de novo? Why not try again? Por que não tentar de novo? Why not try again? Why not try again? Why not try again? Why not try again? Então perceba que eu conecto o T por ser parecido. Why not try again? Why not try? Então perceba que eu não preciso repetir. Not try. Mas, caso você queira, você pode. Connected speech é só uma variação. Who? Quem? Who? Quem? Essa é uma fusão comum com how. How, que é como. E também a gente vai ver outras variações do uso do how. Então, who e how. How. São palavras diferentes, mas são confusões comuns. Who are you? Who are you? Esse who, esse som de R do who, ele é boca fechada, boca de peixe. Who. E o som do R, ele não é como, por exemplo, em house, e também não é como em read, que é aqui na frente. Ele é who. Ele é parecido com house, mas não tão forte. Ele não fica aqui na garganta, de house. Ele fica mais aqui, no final do céu da boca. Who are you? Who are you? Você pode ou não articular, porque como esse som ele não tem essa tensão, who, olha, quando você fala, tente se atentar, who. A língua ela não fica tensa, a língua fica na parte de baixo. Who. Não precisa do efeito da língua para fazer essa variação. Então você só faz who. A língua fica relaxada na parte de baixo da boca. Who are you? Who are you? Who are you? Who are you? E aí o que você vai fazer, a vibração vai ser mais aqui na parte de trás. Mas ela fica relaxada aqui na frente. Who are you? Who is your teacher? Quem é seu professor? Who is your teacher? Who is your teacher? Quem é seu professor? Who called you? Who called you? Quem te ligou? Who called you? Quem te ligou? Who did you see? Quem você viu? Who'd you see? Who'd you see? Quem você viu? Who wants coffee? Quem quer café? Wants coffee? Quem quer café? Who can help me? Quem pode me ajudar? Who can help me? Quem pode me ajudar? Who are they? Quem são eles? Who are they?
Quem são eles? Who is coming tonight? Quem vem hoje à noite? Who's coming tonight? Who's coming tonight? Who is? Who's? Who's coming? Who's coming? Who's coming? Perceba que quando eu conecto, o que é opcional, who's coming tonight? Who's coming tonight? Who's coming tonight? Who is coming tonight? Who's coming tonight? Who wrote this message? Quem escreveu esta mensagem? Who wrote this message? Quem escreveu essa mensagem? Who should I ask? Quem eu deveria perguntar? Who should I ask? Should I? Who should I ask? Who should I ask? Quem eu deveria perguntar? Oh, minha luz acabou a bateria, por isso que não tem a luz mais. Mas, ok, let's move on. Então, acabou-se a bateria. Who will drive? Who will drive? Quem vai dirigir? Who will drive? Quem vai dirigir? Who told you that? Quem te disse isso? Who told you that? Quem te disse isso? Who told you that? Which one do you prefer? Which one? Which one do you prefer? Qual você prefere? Which one do you prefer? Qual você prefere? Which color do you like? De qual cor você gosta? Which color do you like? De qual cor você gosta? Which book is yours? Qual livro é seu? Which book is yours? Qual livro é seu? Which? Grupos pequenos ou opções? Explicação resumida. Mas é basicamente isso. Ele é bem semelhante com o what, mas o which ele é mais adequado quando eu tenho grupos pequenos ou opções. Right? Então, estou apontando aqui para o livro. Which book is yours? Qual livro é seu? Which book is yours? Which one do you prefer? Qual você prefere? Esse one também é uma expressão bem comum quando você está fazendo escolhas ou está falando de opções. Which one? Qual? Which one? Qual? Por quê? Estou mandando você escolher um grupo pequeno e é conhecido pelo locutor, pelo ouvinte também. Which way should I go? Which way should I go? Which way should I go? Por qual caminho devo ir? Which way should I go? Por qual caminho devo ir? Which bus goes downtown? Qual ônibus vai para o centro? Which bus goes downtown? Qual ônibus vai para o centro? Which day is better? Which day is better? Qual dia é melhor? Which day is better? Qual dia é melhor? Let's move on. Which movie did you watch? Qual filme você assistiu? Which movie did you watch? Qual filme você assistiu? Which answer is correct? Qual resposta está correta? Which answer is correct? Qual resposta está correta? Which phone do you use? Qual celular você usa? Which phone do you use? Qual celular você usa? Se você quiser saber mais sobre os meus cursos, gravados, aulas ao vivo, em grupo, até mesmo aulas modelo particular comigo, é só você clicar no link da descrição ou no comentário fixado para você conhecer os cursos que estão disponíveis. Você também pode se tornar membro aqui do canal para você ter acesso a aulas exclusivas, como por exemplo o meu curso de pronúncia em inglês. As aulas da pronúncia de vogais já estão disponíveis e essas são aulas específicas e exclusivas para quem é membro do canal. É uma forma de você ter conteúdo exclusivo. Além disso tudo, você tem acesso antecipado às aulas e diversos outros benefícios. E é claro, você também vai estar contribuindo com o meu trabalho por aqui. Você também pode contribuir com o meu trabalho curtindo esse vídeo. E se você quiser continuar vendo mais vídeos como esse, é só você se inscrever no canal. Isso simboliza para o algoritmo que você quer mais vídeos como esse, que você quer continuar assistindo vídeos aqui do meu canal. Mas, se você conhece alguém que quer também aprender inglês, você pode compartilhar o meu canal para essa pessoa. Isso me ajuda muito. Alright? Let's move on. Which team won? Which team won? Qual time ganhou? Which team won? Qual time ganhou?
Which restaurant is cheaper? Qual restaurante é mais barato? Which restaurant is cheaper? Qual restaurante é mais barato? Which shirt fits better? Qual camisa veste melhor? Which shirt fits better? Qual camisa veste melhor? Whose? De quem? Whose? De quem? Essa é uma expressão bem interessante e que muitos alunos acabam esquecendo, porque se trata de possessivo. E muitos cursos acabam não ensinando. Então, tem alguns alunos que já estudaram anteriormente. E quando eu vou ensinar, eu falo essa expressão. Que? Whose? Que é isso? Whose? Whose é de quem? Quando a gente está falando de posses. Whose book is this? De quem é esse livro? Whose book is this? De quem é esse livro? Whose phone is ringing? De quem é o celular que está tocando? Whose phone is ringing? De quem é o celular que está tocando? Whose car is outside? De quem é o carro lá fora? Whose car is outside? De quem é o carro lá fora? Whose bag did you take? A bolsa de quem você pegou? Whose bag did you take? A bolsa de quem você pegou? Whose idea was it? De quem foi a ideia? Whose idea was it? De quem foi a ideia? Whose keys are on the table? De quem são as chaves na mesa? Whose keys are on the table? De quem são as chaves na mesa? Whose jacket is this? De quem é essa jaqueta? Whose jacket is this? De quem é essa jaqueta? Whose turn is it? De quem é a vez? Whose turn is it? De quem é a vez? Whose house are we visiting? A casa de quem estamos visitando? Whose house are we visiting? A casa de quem estamos visitando? Whose dog is barking? De quem é o cachorro que está latindo? Whose dog is barking? De quem é o cachorro que está latindo? Whose notebook did you borrow? O caderno de quem você pegou emprestado? Whose notebook did you borrow? O caderno de quem você pegou emprestado? Whose picture is on the wall? Whose picture is on the wall? A foto de quem está na parede? Whose picture is on the wall? A foto de quem está na parede? How are you? How are you? Essa é uma das primeiras perguntas que os alunos aprendem. Como você está? E esse é o significado base do how. Mais à frente a gente vai ver outros significados do how, mas basicamente, de maneira simplificada, ele sozinho, ele traz essa ideia de como. How are you? Como você está? How was your day? Como foi seu dia? How was your day? Como foi seu dia? How do you say this in English? Como se diz isso em inglês? How do you say this in English? Como se diz isso em inglês? How can I help you? Como posso te ajudar? How can I help you? Como posso te ajudar? How did you learn English? Como você aprendeu inglês? How did you learn English? Como você aprendeu inglês? How does this work? Como isso funciona? How does this work? Como isso funciona? How do you spell your name? Como você soletra seu nome? How do you spell your name? Como você soletra seu nome? How are you feeling today? Como você está se sentindo hoje? How are you feeling today? Como você está se sentindo hoje? How should I answer? Como eu deveria responder? How should I answer? Como eu deveria responder? How will we get there? Como vamos chegar lá? How will we get there? Como vamos chegar lá? How would you explain this? Como você explicaria isso? How would you explain this? Como você explicaria isso? How do you... Oh, do you know? How do I? Let's go again. Vamos de novo. How do I open this file? Como eu abro este arquivo? How do I open this file? Como eu abro esse arquivo? How do I? How do I? Como eu faço tal coisa? How do I open
this file? Como eu abro este arquivo? Então, como eu acabei de mencionar, o how sozinho ele tem um significado padrão, comum, mas quando eu troco, eu coloco, por exemplo, o much, ele vira quanto, e é uma expressão bem comum para perguntar quanto custa. É claro, eu tenho how much does it cost, ou how much is it, ou how much is this, que trazem mais especificidade para dizer quanto custa. Mas o how much, você está numa loja, você aponta e fala how much, é óbvio que você quer saber o preço daquilo. Mas ele tem outros significados também, ele serve para quanto em outros contextos. A gente vai ver nos dois. How much is this? Não só nos dois, né? Em vários outros. How much is this? Quanto custa isso? How much is this? Quanto custa isso? How much does it cost? Quanto isso custa? How much does it cost? Quanto isso custa? How much money do you need? De quanto dinheiro você precisa? How much money do you need? De quanto dinheiro você precisa? How much time do we have? Quanto tempo nós temos? How much time do we have? Quanto tempo nós temos? How much? How much? How much coffee do you drink? Quanto café você bebe? How much coffee do you drink? Quanto café você bebe? How much water should I add? Quanta água eu devo adicionar? How much water should I add? Quanta água eu devo adicionar? How much did you pay? Quanto você pagou? How much you pay? Quanto você pagou? How much sugar do you want? Quanto açúcar você quer? How much sugar do you want? Quanto açúcar você quer? How much is the ticket? Quanto custa a passagem? How much is the ticket? Quanto custa a passagem? How much can you spend? Quanto você pode gastar? How much can you spend? Quanto você pode gastar? How much do you know about it? Quanto você sabe sobre isso? How much do you know about it? Quanto você sabe sobre isso? How much room do we have? Quanto espaço nós temos? How much room do we have? Quanto espaço nós temos? How many? Quantos ou quantas? How many? How many students are there? Quantos alunos há? How many students are there? Quantos alunos há? There is e there are para falar sobre existência. Então, por isso, foi utilizada essa expressão. Students sempre pode traduzir como estudantes. How many books do you have? Quantos livros você tem? How many books do you have? Quantos livros você tem? How many brothers do you have? Quantos irmãos você tem? How many brothers do you have? Quantos irmãos você tem? How many people came? Quantas pessoas vieram? How many people came? Quantas pessoas vieram? How many days are left? How many days are left? How many days are left? Quantos dias faltam? How many days are left? How many languages do you speak? Quantos idiomas você fala? How many languages do you speak? Quantos idiomas você fala? How many emails did you send? Quantos e-mails você enviou? How many emails did you send? Quantos e-mails você enviou? How many questions do you have? Quantas perguntas você tem? How many questions do you have? Quantas perguntas você tem? How many times did you try? Quantas vezes você tentou? How many times did you try? Quantas vezes você tentou? How many chairs do we need? Quantas cadeiras nós precisamos? How many chairs do we need? How many tickets should I buy? Quantos ingressos eu devo comprar? How many tickets should I buy? Quantos ingressos eu devo comprar? How many classes are left? Quantas aulas faltam? How many classes are left? Quantas aulas faltam? How often? Com que frequência? How often? Com que frequência?
How often do you study? Com que frequência você estuda? How often do you study? Com que frequência você estuda? How often é uma estrutura padrão para perguntar com que frequência algo acontece. A resposta comum, geralmente, é com um advérbio de frequência, ou com o every, ou com o a e a frequência. Por exemplo, once a day, once a month, once a week. Se você quiser uma aula específica para respostas padrão do how often, que são o every, advérbio de frequência e etc., deixa aqui nos comentários que talvez eu possa estar trazendo uma aula específica sobre isso. How often do you exercise? Com que frequência você se exercita? How often do you exercise? Com que frequência você se exercita? How often do you travel? Com que frequência você viaja? How often do you travel? Com que frequência você viaja? How often does she call you? Com que frequência ela te liga? Perceba que call, isso aqui é uma dúvida muito comum. Muitos alunos acabam colocando to, for, algo nesse sentido, mas não precisa. Você não vai colocar nenhuma preposição. How often does she call you? Não precisa dizer call to, call for. Isso é um erro comum, mas não é a forma adequada. Call for someone é um phrasal verb que quer dizer buscar alguém em algum lugar. Tem outro significado. Mas é claro, se você falar call for, call you, e no contexto for falar de ligação, é claro que a pessoa vai te entender. O mais importante é o contexto, você não pode deixar esses pontos te travarem. Mas é claro, eu preciso chamar a sua atenção e destacar os pontos e erros mais comuns para que você tente falar o mais adequado possível. Mas isso não pode ser um impedimento de você conversar. Você conversa, você fala, se essa for a sua necessidade, com o que você tem, com o vocabulário que você tem, com a estrutura que você tem, e você vai deixando o seu vocabulário, o seu inglês, cada vez mais lapidado. Isso não pode ser um impedimento. Eu uso for, uso to. Não, você fala e com o tempo você vai se autocorrigindo. Talvez, se você estiver no nível intermediário, você já começou a sentir isso. Essa autocorreção. Nossa, ali eu usei is, era o are. Isso você vai tendo com o tempo. E caso você tenha alguém para te dar esse feedback, vai ser muito bom também e interessante. Então, como é uma aula, eu vou destacar isso daqui, mas se fosse uma conversa com um nativo ou algo nesse sentido que não fosse uma aula, se você disser call for ou call to e a pessoa dá para entender completamente, principalmente por conta do contexto, não é um erro que você não vai ser entendido. Mas a forma adequada é só call e a pessoa. How often do they meet? Com que frequência eles se encontram? How often do they meet? Com que frequência eles se encontram? How often do you watch movies? Com que frequência você assiste filmes? How often do you watch movies? Com que frequência você assiste filmes? How often should I practice? Com que frequência eu devo praticar? How often should I practice? Com que frequência eu devo praticar? How often do you eat out? Com que frequência você come fora? How often do you eat out? Com que frequência você come fora? How often do buses come here? Com que frequência os ônibus passam aqui? How often do buses come here? Com que frequência os ônibus passam aqui? How often do you check your phone? Com que frequência você checa o celular? How often... vamos de novo. How often do you check your phone? Com que frequência você checa o celular? Eu gosto de falar 2 vezes para você poder fixar um pouco mais. Isso é uma estrutura padrão. Mas, é claro, se você estiver ouvindo, sei que muitos que me acompanham por aqui acabam fazendo outras atividades e ouvindo. Isso é muito bom, falar 2 vezes, alright? How often do you read books? Com que frequência você lê livros? How often do you read books? Com que frequência você lê livros? How often do you go live? Com que frequência você faz live? How often do you go live? Com que frequência você faz live? Em português a gente acaba falando, né? Live, mas em inglês é só live e para nesse E. How often do you go live? Live. É claro, live é ao vivo, então por isso a gente fala live, mas eu tenho também live, que é viver ou morar. Então muito cuidado, essas são palavras que são homographs, elas se
elas escrevem igual, mas a pronúncia pode ser diferente. Falando em live, eu faço lives semanais aqui no canal. Você pode marcar a notificação nas lives para você ser notificado, mas você também pode entrar no meu grupo do WhatsApp. Se você não faz parte, é só você clicar no link aqui da descrição ou no comentário fixado, ou acessar bio.professormerson.com, que lá você vai ter o link do meu WhatsApp gratuito, do meu grupo gratuito no WhatsApp, para você receber esses avisos, não só de vídeos novos, como também quando surgir os horários das lives. Geralmente é sexta ou sábado pela manhã, alright? How long? How long? Por quanto tempo ou quanto tempo? How long does it take? Quanto tempo leva? How long does it take? Quanto tempo leva? Isso aqui é um erro, uma confusão comum, porque muitos alunos acabam colocando time. Time também pode ser tempo, mas geralmente em outros contextos. How long is the class? Quanto tempo dura a aula? How long is the class? Quanto tempo dura a aula? How long have you lived here? Há quanto tempo você mora aqui? How long have you lived here? Há quanto tempo você mora aqui? How long did you wait? Quanto tempo você esperou? How long did you wait? Quanto tempo você esperou? How long will you stay? Quanto tempo você vai ficar? How long will you stay? Quanto tempo você vai ficar? How long is the video? Qual é a duração do vídeo? How long is the video? Qual a duração do vídeo? How long have you studied English? Há quanto tempo você estuda inglês? How long have you studied English? Há quanto tempo você estuda inglês? How long should I practice? Por quanto tempo eu devo praticar? How long should I practice? Por quanto tempo eu devo praticar? How long is the flight? Quanto tempo dura o voo? How long is the flight? Quanto tempo dura o voo? How long can you stay? Quanto tempo você pode ficar? How long can you stay? Quanto tempo você pode ficar? How long was the meeting? Quanto tempo durou a reunião? How long was the meeting? Quanto tempo durou a reunião? How long does the battery last? Quanto tempo dura a bateria? How long does the battery last? Quanto tempo dura a bateria? How far? Qual a distância? Qual distância? Quão longe? Então, até onde também é uma variação possível. How far is the hotel? A que distância fica o hotel? Quão longe fica o hotel? How far is the hotel? A que distância fica o hotel? How far is it from here? Qual a distância daqui? How far is it from here? Qual a distância daqui? How far can you walk? Até onde você consegue caminhar? How far can you walk? Até onde você consegue caminhar? How far did you run? Qual distância você correu? Quão longe você correu? How far did you run? Qual distância você correu? How far is the airport? A que distância fica o aeroporto? How far is the airport? A que distância fica o aeroporto? How far do you live from school? Olha aqui a variação de pronúncia. Live, live, de viver ou morar. A que distância você mora da escola? How far do you live from school? A que distância você mora da escola? How far should we go? Até onde devemos ir? How far should we go? Should we? Should we? Should we? Should we? É uma variação também possível de pronúncia. How far is the beach? A que distância fica a praia? Esse I de beach, resumidamente, é um som um pouco mais prolongado. Beach, beach, igual teacher, teacher, ou tea, que é chá. How far are we from home? A que distância estamos de casa? How far are we from home? A que distância estamos de casa? How far can this car go? Até onde esse carro consegue ir? How far can this car go? Até onde este carro consegue ir? How far is the bus stop?
How far is the bus stop? A que distância fica o ponto de ônibus? How far is the bus stop? A que distância fica o ponto de ônibus? How far is your office? A que distância fica seu escritório? How far is your office? A que distância fica seu escritório? How old? Quantos anos? Essa é uma das primeiras que os alunos acabam aprendendo. How old? Mas acaba ficando por isso mesmo. Você simplesmente aprende, repete e não entende o que tem por trás desse how old. Então, how old é quantos anos? É uma das perguntas com WH fundamentais. Então, não é como, é quantos anos. Então, o how sozinho é uma coisa e o how, como você viu em diversas outras expressões, quando ele está com uma outra estrutura, ele muda de significado. How old are you? Quantos anos você tem? How old are you? Quantos anos você tem? How old is your brother? Quantos anos tem seu irmão? How old is your brother? Quantos anos tem seu irmão? How old is this building? Quantos anos tem esse prédio? How old is this building? Quantos anos tem esse prédio? How old was she then? Quantos anos ela tinha naquela época? How old was she then? Quantos anos ela tinha naquela época? Then, em outros contextos, pode significar lá. Mas, como a gente está falando de tempo, então a tradução mais adequada se refere à época. Então, é um significado que depende muito do contexto. How old will you be next year? Quantos anos você terá no ano que vem? Perceba que em português a gente tem a nossa idade, em inglês a gente está na nossa idade. Então, how old will you be next year? Quantos anos você terá no ano que vem? How old is your dog? Quantos anos tem seu cachorro? How old is your dog? Quantos anos tem seu cachorro? How old are your students? Quantos anos tem seus alunos? How old are your students? Quantos anos tem seus alunos? How old is that computer? Quantos anos tem aquele computador? How old is that computer? Quantos anos tem aquele computador? How old do you feel? Com quantos anos você se sente? Você se sente estar com quantos anos? How old do you feel? How old was your first car? Quantos anos tinha seu primeiro carro? How old was your first car? Quantos anos você... Vamos de novo. Quantos anos tinha seu primeiro carro? How old is this tradition? Quantos anos tem essa tradição? How old is this tradition? Quantos anos tem essa tradição? How old should a beginner be? Quantos anos um iniciante deveria ter? How old should a beginner be? Quantos anos um iniciante deveria ter? Alright, guys. So, isso é tudo dessa aula sobre perguntas com WH. Não se esqueça de comentar WH aqui nessa aula para você receber o link com o PDF gratuito dessa aula. É um mini e-book que eu fiz e estruturei para te ajudar a lembrar das perguntas com WH. Alright? Se você quiser saber mais sobre os meus cursos e também sobre o intercâmbio em grupo, eu vou deixar um vídeo explicando brevemente como funciona a minha comunidade e também como funciona o intercâmbio em grupo para Londres desse ano. Se você tiver interesse, não esqueça de assistir o vídeo completo ou me chamar no WhatsApp para saber mais. So, thank you so much. E é claro, não se esqueça de curtir esse vídeo. É quase 50 minutos de conteúdo puro para você praticar o seu inglês. Então, se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de curtir. E se você quiser receber mais vídeos como esse, você também pode se inscrever aqui no canal para indicar para o algoritmo que você quer mais conteúdos como esse. So, thank you so much, and I hope to see you next class. Bye bye!